Bom, então, bom dia novamente. Esse é o nosso 10º Momento EAD no IFB. E a gente vai falar hoje, a ideia é que a gente converse sobre a importância das equipes multidisciplinares nos campi para o fortalecimento da EAD no IFB, né? Especialmente considerando o nosso momento atual, né? Um projeto de fortalecimento da EAD nos campi. Vou fazer uma breve apresentação aqui do que é o Momento EAD, né? Em seguida a gente contextualiza esse tema. E a ideia é mesmo um diálogo e uma construção, né? Então, que a gente possa compartilhar aqui é ser menos um momento expositivo, né, por parte da diretoria de EAD, e mais um momento mesmo de diálogo, enfim, de encaminhamentos também, que é a partir do nosso diálogo coletivo aqui hoje, né? E aí, no final, a gente faz o encerramento e aí conversa um pouquinho, pede sugestões de temas para o próximo Momento EAD, que vai ser em junho, né? Isso, em junho. Então, como eu já iniciei a falar, né, o Momento EAD é um momento de diálogo aliado à reflexão, que constitui a base da metodologia desse encontro, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e crítico. A abordagem facilita a troca de ideias entre colegas, incentiva a análise, questionamento e o aprimoramento constante, essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e para a oferta de uma educação à distância de qualidade. Então, os 4 momentos, né, as 4 etapas, basicamente, do Momento EAD, a gente começa com uma contextualização do tema, né, então, a gente traz, em geral, algum elemento indutor. Hoje a gente tem aqui a participação da Gessiane e do Thiago, que são da pesquisa institucional daqui da PREM, e aí eles vão trazer alguns dados importantes que vão servir de elemento indutor para a nossa conversa aqui hoje. Em seguida, a gente parte para um momento mesmo de diálogo e de construção, né? Então, a ideia é trazer as questões, expectativas, enfim, percepções sobre a realidade. A gente tenta sempre articular com a teoria, né? Com a experiência que a gente vive aqui do IFB, mas a ideia é que seja mesmo uma conversa, né? Entre todos os participantes. Tanto da comunidade interna do IFB como da comunidade externa, porque o Momento EAD também é um encontro aberto, né? Então, a comunidade externa também está convidada a participar sempre. Em seguida, a gente tem os encaminhamentos, né? Então, a partir do que foi conversado, do que foi dialogado, se há propostas de encaminhamentos, né? E esses encaminhamentos podem ser de diversas ordens, né? Pode sair uma proposta de uma regulamentação em relação a EAD, de uma resolução, às vezes um grupo para debater um determinado assunto, enfim, é o que surgir a partir do nosso encontro aqui hoje, né? E aí, no final, a gente faz o encerramento e aí trata sobre o próximo Momento EAD que a gente vai ter. Então, bom, eu vou falar um pouquinho só aqui no início, antes de passar para a Gessiane e para o Thiago, lá da TI, sobre o nosso tema, né? Já começando aí a parte da contextualização do nosso tema. Então, a gente tem a gente trouxe aqui algumas normativas, né, que falam sobre a questão da equipe multidisciplinar na EAD. E aí também eu trouxe 2 autores que falam um pouquinho sobre, e aí em seguida o Thiago e a Gessiane vão falar do ponto de vista da pesquisa institucional, né, sobre as avaliações externas, como essa questão é abordada a partir dessas outras instâncias, né. Então, antes de entrar aqui nas normativas, como é que é a situação hoje da questão da equipe multidisciplinar para EAD no IFB, né? A gente tem, desde 2019, a Resolução 32, que ela já previa a composição de equipes multidisciplinares, né, para os cursos, assim como está em normativas do MEC, etc. Mas, enfim, foi um contexto de pré-pandemia ainda, né, em que a gente não tinha ainda alguns cursos próprios EADs que a gente tem hoje. Então, era um contexto diferente de tudo que veio depois e, principalmente, a partir da pandemia, né, por conta do Covid-19. E aí, nesse momento agora, a gente está tocando um projeto, que é o projeto de fortalecimento da EAD nos campi, né? Esse projeto ele prevê uma série de ações com previsão de contratação de profissionais, principalmente profissionais externos, né, para dar um apoio com o objetivo de institucionalizar mesmo a EAD no IFB, né?
E aí uma das condições, esse projeto era no formato de adesão, então cada campus lia o edital e podia decidir se ia aderir ou não e a quais linhas aquele campus ia aderir. Uma das condições para adesão do campus era que tivesse uma composição da equipe multidisciplinar para EAD naquele campus, né? Então, ainda não é uma equipe para cada curso, mas que pelo menos cada campus tivesse a composição dessa equipe multi, com uma previsão aí estabelecida numa portaria, né, de pelo menos 2 anos. Bom dia, Fátima, tudo bom? Pessoal, fiquem à vontade, tá, também para ir conversando aqui pelo chat, enfim, a ideia é mesmo uma conversa, né? Bom, e aí, entrando então nas normativas, né, a gente tem o decreto 9.057 de 2017, que fala sobre a oferta da EAD no Brasil. Ele não trata especificamente das equipes multidisciplinares, né, ela somente cita a importância de uma equipe composta por pessoal qualificado, como ela traz lá. Não detalhando ali funções, ainda ou cargos específicos. Aí a gente tem as referências de qualidade para educação superior à distância, que o pessoal da TI vai falar um pouco mais, que define princípios, diretrizes e critérios de qualidade para os cursos EAD, né, no nível superior. Então, quais são 2 coisas que traz lá, né, em relação às equipes multidisciplinares? Comenta sobre uma diversidade de modelos, né, então não há um modelo único para a equipe multidisciplinar, ela pode se dar de diversas formas. Né, relacionados à composição dos recursos humanos da instituição, mas ele traz lá 3 funções essenciais que ele divide em docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo. E em relação ao pessoal técnico-administrativo, ele traz que há 2 dimensões principais, né, a administrativa e a tecnológica. E aí, entrando nas resoluções aqui do IFB, né, a gente tem a 31 de 2019, que regulamenta a carga horária docente na instituição. E lá no artigo 2, que vai falar sobre as atividades de ensino, estão incluídas, né, no inciso 5º, as atividades de mediação pedagógica dos componentes curriculares à distância. Né? Então, essa atuação de mediação, né, que pode se chamar também de tutoria, como parte da carga horária dos docentes. E aí a gente tem, antes de entrar aqui na resolução 3219, né, como traz lá nos próprios referenciais de qualidade do MEC, essa equipe ela pode se dar de várias formas, né, depender do modelo. Então, a Maria Luísa Belloni, no livro de Educação à Distância, ela trata brevemente, né, lá na página 80, sobre as equipes multidisciplinares e sobre como se dá, né, o questionamento que ela traz é quem é que ensina na EAD, né, quem é o professor, quem ensina na educação à distância. Então, ela fala de um modelo, né, que é um modelo mais vigente, né, que ela chama de um modelo fordista, centralizado, automatizado, hierarquizado e muito especializado. Né? Então, cada função é uma função específica que trata somente daquilo, né, como uma linha de produção, e cada pessoa que vai atuar ali é algo muito específico, muito especializado. Né? E aí ela também fala, né, de uma expectativa, isso lá em 2008, né, em relação a uma evolução dessa equipe para o que ela chama de formas de organizações mais flexíveis, descentralizadas e com uma divisão do trabalho menos especializada e segmentada. Isso, claro, né, vai envolver vários fatores, letramento digital, enfim. Mas o ponto-chave que ela traz ali, né, quando ela faz esse questionamento, quem é que ensina na EAD, é que a característica principal do ensino à distância é a transformação do professor de uma entidade individual em uma entidade coletiva. Então, assim, eu acredito que a gente já tem isso também na educação presencial, né, na educação de uma forma geral, mas isso se intensifica, né, na EAD, porque em última instância, né, o professor dentro de sala de aula, na educação presencial, ele está ali, naquele momento é só ele, né, e ele está responsável por todos os aspectos ali, da disciplina, do curso que ele está ministrando. E aí na EAD a gente já tem esse coletivo de pessoas envolvidas, né, que são importantes para o bom desenvolvimento dos cursos, porque vai passar por uma série de etapas, né, em que o professor não vai estar lá, né, determinados horários por semana, sempre no mesmo lugar e ao mesmo tempo que os estudantes. Então, tem essa característica de uma fragmentação, né, por um lado, ou de uma
enfim, de uma descentralização, por outro, né? Então, para Maria Luísa Belloni, ela fala que quem educa à distância é a instituição. E aí o Daniel Mill, nesse livro de 2015 dele, né, sobre docência virtual, ele parte, em um dos capítulos ele parte desse questionamento que a Belloni traz, e aí ele fala que ele traz o conceito de polidocência, né, que quem ensina na EAD é um polidocente, porque na verdade são várias funções diferentes exercendo a atividade da docência. Então você tem o docente que faz a mediação com os estudantes, o docente que prepara os materiais, o docente que supervisiona toda a oferta daquela disciplina ou daquele curso. E aí, quando ele trata das equipes multidisciplinares, que também é um trecho curto lá desse capítulo, ele vai trazer também da diversidade de modelos, né, dessas equipes multi. E aí ele fala que, dependendo do modelo, né, esses profissionais da equipe multi podem ser mais entendidos ou menos entendidos também como docentes aí naquela organização, né? Então, ele traz que em alguns modelos de AD, certos membros da equipe multidisciplinar exercem maior influência sobre a docência do que em outros. Do mesmo modo, em algumas construções pedagógicas, a equipe multidisciplinar é composta por profissionais que são direcionados mais para o pedagógico ou, em alguns casos, mais para o técnico, né? E aí, entrando na nossa resolução aqui do IFB, que trata das diretrizes para a EAD no IFB, né, que é a 3219, que está passando agora, né, por uma revisão. Mas lá no artigo 19, ela fala, em alguns artigos ela traz a equipe multidisciplinar, mas aqui o 19 é o que nos interessa particularmente agora, porque está falando dos cursos próprios em EAD, né, e não dos cursos com fomento externo. Então, lá no artigo 19 tem que o desenvolvimento de curso EAD com esforço próprio envolve no campo do trabalho de uma equipe multidisciplinar que deverá atuar na concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais necessários para o bom andamento dos cursos no âmbito do IFB. E aí, quais papéis essa resolução traz, né, em relação a essa equipe multi? O que ela traz lá em termos de funções, de responsabilidades, né? A gente tem, pensando ali, então, no contexto de cada curso, né, o coordenador de curso, responsável pela gerência e apoio aos docentes quanto ao desenvolvimento dos componentes curriculares, o próprio docente, né, que vai ser responsável por produzir os materiais, disponibilizar e também pelo acompanhamento, né, pela mediação pedagógica que é feita durante a oferta do componente curricular, um técnico, preferencialmente pedagogo, que vai ficar responsável pelo suporte aos docentes, aos coordenadores, mas também aos estudantes em relação aos aspectos pedagógicos da educação à distância, e um técnico que seja preferencialmente da área de TI, né, da área de informática, responsável mais pelos aspectos técnicos e tecnológicos, né? Então, gerência da plataforma, suporte aos docentes em relação a questões técnicas, né, demandas técnicas, também suporte aos coordenadores e aos estudantes. E aí aqui a gente trouxe um breve esquema, né, para falar, trazendo a relação, né, dessa resolução com o projeto de fortalecimento da EAD que a gente está desenvolvendo agora. Então, a Ana Luísa, colega aqui da diretoria de EAD, preparou esse esquema, né? Então, aqui na esquerda a gente tem o que já estava, né, colocado lá na resolução 32 de 2019, e na direita o que traz a chamada interna de fortalecimento EAD nos campos. Então, né, lá na resolução, apoiar a oferta de disciplinas à distância, assegurando suporte pedagógico e técnico, tem essa proposta de composição da comissão que eu trouxe para vocês, né, que inclui o coordenador do curso, o docente da disciplina e 2 servidores técnicos, né, sendo preferencialmente um pedagogo e um profissional da TI. E tem a questão dos membros serem designados por portaria, se necessário. Na chamada de fortalecimento da EAD, a gente traz a composição com no mínimo de 4 servidores, né, sejam eles efetivos ou temporários, então pode ter mais que 4, né? Eu acho que em especial no caso dos campos que tem cursos EAD próprio, né, até o caso do Campus Brasília que tem mais de um curso, enfim, pensar em relação a essa quantidade de servidores, né, para compor. E aí a gente tem como composição proposta agora, né, o coordenador local do projeto, que é o profissional no campus que vai atuar durante a implementação desse projeto,
Então, ele é um dos integrantes, né, dessa equipe multidisciplinar. E aí tem servidores da área pedagógica, da área docente e da área de TI, né? Então, vocês vejam que está muito parecido com o que já trazia lá na Resolução 3219, né? E é importante colocar aqui que essa é uma composição recomendada, tá? Cada campus tem, né, ali autonomia para definir conforme as suas necessidades, desde que estejam cumpridos, claro, né, ali o mínimo de 4 servidores e a designação dos membros por meio de uma portaria, e essa portaria com vigência mínima de 2 anos, que é o período de execução desse projeto, né? A ideia principal, acho que eu posso dizer assim, desse projeto é a institucionalização da EAD, né? Ou seja, a continuidade das ações que iniciam agora, a partir desse projeto, né? Mas que elas possam ser continuadas futuramente dentro de cada campus. Então, a gente tem no primeiro ano uma atuação com profissionais externos, né? Contratados para atuar junto aos cursos, junto aos campi. E no segundo ano do projeto, né, 2026, a gente não tem mais a equipe externa, mas a gente continua com essa equipe multidisciplinar, com os campi, para continuar esse trabalho que foi iniciado, né? Então, a ideia é que as ações da equipe que vai ser contratada estejam muito voltadas a como esse trabalho pode continuar depois, né? Então, tudo que for criado, que sejam feitos templates, modelos editáveis, que os professores saibam editar, que sejam realizadas formações, né, com os docentes, com os técnicos em relação à EAD, à produção de materiais didáticos, à configuração de salas virtuais, enfim. E aqui um lembrete importante, né, é que lá no edital foi colocado um prazo para cada campus compor essa equipe multi. A gente tem alguns campos que já compuseram, né, já estão com essa portaria, e esse prazo aqui ele não vai ser prorrogado, né? Então o prazo final é 16 de maio, estava lá no edital, que era uma condição para adesão do campus, né, a esse projeto. Então, até o dia 16 de maio, a gente tem em torno de 2 semanas, né, um pouquinho mais, para cada campus publicar essa portaria com a composição dessa equipe multi, né? E aí tem os coordenadores locais dos campi, que já estão todos definidos, né? E a diretoria aqui de AD também se coloca à disposição para orientar, enfim, auxiliar em relação às dúvidas ou o que for necessário, né? E aí eu passo agora a palavra aí para a Gessiane e para o Thiago, que vão falar em torno de 20 minutos com a gente sobre a perspectiva da pesquisa institucional, né, em relação a essas equipes multi. Bom dia, obrigado, Cássio. O áudio tá tranquilo? Deixa eu tentar ligar a câmera aqui, peraí. Olhando bem aqui, Thiago. Bom dia, pessoal. Sou o Thiago, faço parte aqui da equipe da pesquisa institucional e, enfim, topei aí esse convite da DAD, né, para conversar um pouquinho com vocês sobre a composição e também a atuação das equipes multidisciplinares, né, aqui no âmbito do IFB, mas da perspectiva das avaliações externas que são realizadas pelo MEC. Então, assim, eu acho que pela essa fala introdutória do Cássio, já ficou aí enfatizado a importância pedagógica das equipes multidisciplinares, né? A importância pedagógica para a qualidade dos cursos, né? Porque, pensem, né, pessoal, uma coisa, às vezes, é um professor que está ali trabalhando sozinho para tentar disponibilizar o conteúdo, além de enfim, né, organizar o conteúdo, selecionar, definir os objetivos, ter que preparar todo o material depois, inclusive, tem algumas questões técnicas de recurso, e que ele sozinho fica, enfim, limitado com algumas funcionalidades, né? E equipe multidisciplinar, né, pela sua natureza, que é formada por profissionais de diferentes áreas, com conhecimentos também diversos, né? Ela está ali basicamente para ajudar, ou seja, para ser um suporte, né, técnico, pedagógico, a esse trabalho também que vem do professor, né, que se inicia com o professor, com a definição dos conteúdos e tudo. Então, assim, eu não vou trabalhar muito nessa parte
desse assessoramento, né, pedagógico ou técnico, né, que algumas questões das tecnologias e recursos que são utilizados, a gente precisa de um conhecimento técnico prévio, né? Eu vou falar mais, na verdade, de como as equipes multidisciplinares, né, como eu falei para vocês, né, no âmbito das avaliações externas, como elas são uma exigência regulatória, né? E também o que é avaliado das equipes multidisciplinares e como é avaliado. Pessoal, antes de falar das equipes multidisciplinares em si, e já falando das avaliações institucionais, né, eu acho que quando a gente fala de avaliação externa, não tem como a gente deixar de citar os sinais. Tá? O que é os sinais? Muitos de vocês já estão cientes, já viram falar, é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse sistema ele é composto por 3 dimensões de avaliação. Tá? Ele avalia as instituições que ofertam educação superior, os cursos e os estudantes matriculados nos cursos de educação superior. Né? Então, as instituições que vão ofertar ensino superior, elas precisam ser credenciadas pelo MEC. Esse credenciamento ele não é eterno, ou seja, periodicamente, esse credenciamento ele precisa ser renovado, é o recredenciamento, para que a instituição ela continue podendo ofertar cursos na modalidade ou presencial ou EAD. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, atualmente o IFB ele é recredenciado para ofertar cursos presenciais. A gente já nasce credenciado, né? Enquanto autarquia do MEC, a gente já pode ofertar cursos à distância, cursos presenciais, mas a gente tem que passar pelo processo de recredenciamento. Né? Em 2018, o IFB também ele foi credenciado, foi emitida uma portaria por a gente ter essa natureza de autarquia do MEC, então a gente foi credenciado para ofertar cursos superiores, existe essa portaria. Porém, pessoal, a gente ainda não passou ainda pelo recredenciamento na modalidade EAD. Então, e isso assim, a gente está aguardando, na verdade, a publicação dos novos referenciais de qualidade, dos novos instrumentos de avaliação, para que a gente seja recredenciado. Na verdade, no MEC, só para vocês terem uma ideia, todos os processos relacionados ao recredenciamento EAD, ao reconhecimento de cursos EAD, estão paralisados, esperando a publicação desses novos documentos regulatórios. Tá? Mas, então, a perspectiva é que ou no segundo semestre desse ano ou no primeiro semestre do ano que vem, a gente passe por esse recredenciamento EAD. É um recredenciamento da instituição, tá, pessoal? Não de um curso específico, que vai tratar de diversos aspectos institucionais aí. Os cursos, eles também são avaliados, regulamentados. Então, o curso, para existir um curso superior, ele precisa ser autorizado pelo MEC. Né? Quando ele chega ali na metade da oferta dele, tem aquele ato de reconhecimento do curso, né, para que o curso ele continue sendo ofertado, para que ele possa emitir diplomas, para que ele continue podendo receber novas matrículas, ele precisa ser reconhecido pelo poder público. Né? E aí, quando a gente vê lá algumas pessoas falando, meu curso tirou 5, meu curso tirou 4, ele está se referindo justamente a esse ato de reconhecimento. Tá? E o que a gente vai ver depois, o indicador de equipe multidisciplinar, ele está presente nessa avaliação dos cursos, tá, pessoal? Isso que a gente vai falar depois para vocês. Também o curso ele é reconhecido, mas é periódico, né, pessoal? Basicamente, é trienal, dura o ato de reconhecimento do curso, depois disso, o curso precisa ter renovação de reconhecimento, né? E, por fim, os estudantes, como eu falei para vocês, eles também são avaliados, os estudantes concluintes do curso são avaliados no ENAD. Né? Então, os sinais, ele abrange todas essas dimensões aí, tanto as instituições, quanto os cursos, quanto os estudantes, tá, pessoal? Enfim, e nas últimas décadas, com essa expansão da educação superior, né, na modalidade EAD aqui no país, tantos cursos que eles são completamente à distância, né? Ou seja, 100% da carga deles é ofertada à distância, quantos cursos que eles são presenciais, mas ofertam parte da carga horária deles EAD, a gente sabe, né, que primeiro foi emitida uma resolução que permitia que os cursos presenciais ofertassem até 20% da carga horária deles à distância. E depois foi atualizada essa resolução e atualmente os cursos eles podem ofertar até 40% da carga horária deles, os cursos presenciais, tá, pessoal, que eu estou falando. Eles podem ofertar até 40% da carga horária deles à distância, né? E aí, pessoal, esses cursos,
dentro dos sinais, têm sido acompanhados e avaliados pelo MEC com rigor também, tá? Não é porque o curso é presencial e tem um percentual de carga horária EAD que ele pode fazer EAD, entrego a Deus, vou fazer de qualquer jeito. Não, né? Existe alguns requisitos mínimos para que o curso, mesmo o curso presencial, né, ele oferte a carga horária EAD. E vamos combinar também aqui uma coisa, né? 40% de uma carga horária de um curso presencial é quase metade dele educação à distância, né? Então, sim, a gente tem que cumprir alguns requisitos, obedecer alguns critérios para que a gente seja considerado um curso de qualidade, ou seja, que o curso seja reconhecido e com bons indicadores também, tá? Então, por exemplo, os sinais, eles estabelecem alguns requisitos, por exemplo, para o funcionamento da instituição. A instituição, para ela funcionar ofertando cursos superiores, seja na modalidade EAD ou presencial, por exemplo, ela tem que ter o quê? Um PDI, né? Ela tem que ter uma CPA composta, né? Que é a nossa comissão própria de avaliação, responsável pela autoavaliação. A gente não ouve essas instâncias em, por exemplo, escolas de ensino médio, né? Escolas de educação básica. São instâncias dos cursos superiores e são exigidas por esses processos regulatórios, né? Assim como um curso, né? Um curso, para poder existir e ofertar, esse ofertado ele tem que ter um NDE, né? Por exemplo, um curso superior, eu estou falando, né? E se for um curso na modalidade à distância, ele também precisa ter alguns requisitos, né? E a equipe multidisciplinar é, sim, uma das exigências regulatórias de um curso superior que funciona na modalidade EAD ou que ele é presencial, mas oferta boa parte da carga horária dele em educação à distância, tá bom? Então, assim, mas qual o objetivo dos sinais, né, desse Sistema Nacional de Avaliação? Antes de ter uma nota final, né, ou punir, fazer uma supervisão de algum curso, de alguma instituição, o principal objetivo, obviamente, é a melhoria da qualidade da educação superior, né? Claro, considerando a educação dessa perspectiva formativa, né, na qual os resultados do processo avaliativo, eles são utilizados para induzir tanto replanejamento de ações que já estão em cursos, quanto de processos que ainda têm uma margem para serem aperfeiçoados, né? Então, por exemplo, esse edital de fortalecimento da EAD, né, ele também, tá? Ele não é só fruto disso, mas ele também vem para atender os resultados desses processos de avaliação, né? Tanto o edital de fortalecimento quanto a composição das equipes multidisciplinares, né? É claro que a DAD, né, até pelo que eu vi já conversando com a Jennifer, eu ainda estou lá no primeiro slide, tá, gente? Pode deixar lá que ainda vai demorar um pouquinho. A DAD, ela já vinha tentando consolidar a formação dessas equipes multidisciplinares, né? Mas nessas últimas avaliações que a gente teve, principalmente no final do ano passado, né? O IFB, quando eu falo o IFB ele teve alguns conceitos insuficientes nesse quesito da equipe multidisciplinar. Não só nesse, tá, pessoal? A gente sempre tenta aqui da pesquisa institucional identificar os conceitos que ficaram obtiveram, né, um conceito um pouco abaixo para tentar repassar para as instâncias responsáveis e a gente tentar adotar algumas ações que possam levar a melhorias, né, na qualidade da nossa oferta, né, de uma educação pública. Então, claro que assim, os resultados da avaliação também contribuíram para que tivesse esse retorno do campus, né? Vai ter esse edital de fortalecimento, mas também constituam as equipes multidisciplinares, tá? Claro, além de ser uma exigência regulamentar, como eu estou falando aqui, eu acho que, sem dúvida, ela vai trazer uma qualidade que os cursos talvez ainda não tivessem, tá? Completamente, né? E se já tinham, vai trazer uma qualidade também a mais. Eu acredito justamente por essa perspectiva, é um trabalho em grupo também, de outras pessoas em colaboração, né? A Gessiane, daqui a pouquinho, ela vai comentar sobre os resultados, tá, dos cursos mais detalhadamente. Mas o que é avaliado e como é avaliado, né? É importante saber que existe, né, pessoal, um instrumento de avaliação do INEP, com os indicadores que são avaliados de curso, com os critérios que são avaliados, né? E esses critérios o INEP não tirou do nada, né? Da onde o INEP falou, bom, como é que eu vou avaliar então a educação à distância aqui no país? Ele então se tomou como base um instrumento que o próprio nome já é exemplificativo, né, que são os referenciais de qualidade
da educação superior à distância. Tá? O Cássio até citou o teor um pouco desse documento aí, mas, basicamente, os indicadores e critérios que estão nesse instrumento de avaliação, eles são oriundos desses referenciais de qualidade. Né? Os sinais, ele começa em 2004, né? Os referenciais de qualidade em EAD, eles são de 2007, os atuais, mas já estão sendo rediscutidos, né? Eles vão ser atualizados, e o instrumento de avaliação que a gente tem vigente hoje também, que está em vias de ser atualizado, ele é de 2017, tá, pessoal? Então, assim, também tudo está um pouco defasado, né? A EAD vem mudando muito, né? As tecnologias estão avançando, os referenciais são de 2007, né? Vão ser atualizados. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem hoje, tá? Por gentileza, se puder só passar para o próximo slide. Enfim, né, pessoal? Aí, então, a gente tem um pouquinho do que é avaliado, né? Então, como a equipe multidisciplinar é avaliada na perspectiva do MEC, né? Bom, tem os aspectos formais dela, ou seja, ela precisa estar estabelecida, né? Ou seja, formalizada por portaria de preferência, né? Deve estar prevista no PPC também. Thiago, mas os PPCs agora ainda não contemplam a equipe multidisciplinar. Mas é isso que a gente vai conversando, por exemplo, com a DR e DE, né? Olha, então, quando chegar um PPC aqui no checklist lá, se o curso for completamente à distância, ofertar parte da carga horária à distância, tem que ter a questão da equipe multidisciplinar lá prevista, né? Ou citar a resolução que já tem, qual vai ser o papel dela, né? Mas, enfim, tem que estar ali. De qualquer maneira, também, já tem aqui a nossa resolução que dá esse amparo também, né? Da existência da equipe multidisciplinar e tudo, né? Porém, no PPC, vai fazer a relação de como aquela equipe ali também vai atuar no âmbito do curso, né? Além desses aspectos formais, a avaliação também trata da composição, né? Mas fala de uma maneira bem resumida, né? A equipe multidisciplinar, ela tem que ser constituída por profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Então, assim, reparem que ela não indica quantas pessoas tem que compor a equipe multidisciplinar, quais são os perfis que tem que compor, né? E que vai um pouco na linha do que o Cássio estava comentando anteriormente, né? A equipe multidisciplinar, gente, ela, na verdade, ela vai depender muito da concepção pedagógica do curso, né? Da estrutura, dos objetivos de aprendizagem que se quer atingir. E aí, claro, ela pode ter diferentes composições, né? Enfim, se é um curso totalmente EAD, se é um curso presencial com carga horária EAD, entendem? Então, assim, das metodologias que vão ser empregadas. Então, isso tudo aí vai interferir na composição dessa equipe multidisciplinar também. Por isso que na própria avaliação não há uma exigência, né? Olha, tem que ter 3, 4, 5 pessoas, tem que ter um web designer, não. Né? O que só está sendo exigido aqui, né? Que seja, de fato, multidisciplinar, ou seja, que as pessoas que compõem essa equipe, elas venham, elas mobilizem diferentes tipos de conhecimento, né? E que, claro, que elas vão trabalhar em colaboração, em interação, né? O coordenador de curso que vai ter muito esse papel, né? De conseguir fazer essa articulação com esses atores que compõem essa equipe. Em alguns momentos, né? Um membro da equipe vai atuar mais, né? Ou seja, deixa eu só passar ali na função, né? Porque, assim, além da composição dos aspectos formais, tem a função também. Essa função que consta no instrumento de avaliação, né, gente? Provavelmente foi da onde a nossa resolução DAD extraiu as funções da equipe multidisciplinar também que consta na nossa resolução, né? Porque é a mesma coisa, né? Ou seja, ela é responsável pela concepção, pela produção e pela disseminação, tanto de tecnologias, quanto de metodologias e quanto de recursos educacionais, né? Aí aquela história, né, pessoal, que a gente estava falando, olha, quando a gente for falar, os professores vão definir aqui os conteúdos e os objetivos de aprendizagem, né? Beleza, mas aí vai ter uma assessoria, né? Ele pode ter uma conversa com a equipe multidisciplinar, com a parte pedagógica, para definir quais talvez sejam as melhores metodologias, né? Quais conteúdos podem aparecer primeiro, como esses conteúdos vão estar nos materiais didáticos, né? Enfim, isso tudo, claro, sendo pensado da melhor forma para esses materiais, para os conteúdos estarem adequados para que aquele perfil de aluno atendido alcance os objetivos de aprendizagem definidos aí pelo curso, né? As habilidades ou competência que eles precisam desenvolver, né? É claro, né? Mas aí sim, na concepção, produção e disseminação de tecnologias, né?
Então, pessoal, é aquela história que aí eu imagino que até quem vá fazer isso, de alguma maneira, também seja esses profissionais externos que a DAD vai contratar agora pelo edital, né? Às vezes até uma assessoria mais técnica, né? Para saber operar algumas tecnologias, né? Então, fazer uma gravação, uma edição de uma videoaula, produzir um podcast, produzir um e-book, fazer um infográfico, né? Essas questões assim, né, que estão relacionadas com os recursos, a concepção e produção dos recursos educacionais e das tecnologias, também um web design, né? Também vai ter uma equipe mais técnica, profissionais que tem esse conhecimento para mobilizar e para dar ajuda ao suporte para que o curso esteja mais adequado ao perfil dos alunos, para que os materiais eles sejam mais interativos, eles sejam mais dialógicos, né? Para os alunos também, né? Então é isso, né? Basicamente, essa equipe multidisciplinar ela vai garantir que esse material didático e que esses recursos empregados eles estejam adequados para os estudantes, né? E cada um vai atuar, e claro, todos numa sintonia, em sinergia, mas cada um atuando mais ou menos em algum momento dessa trajetória de composição do curso, né? Claro que depois os pedagogos podem acompanhar mais os estudantes, a coordenação de curso pode acompanhar mais a parte docente, né? No caso do IFB, o profissional de TI é responsável, né? Claro, também por ajudar na questão do AVA, mas na infraestrutura tecnológica disponível para os docentes aí. Então, são uma série de profissionais que basicamente vão assessorar aí o curso, né, pessoal? E para além da função, o indicador também traz uma questão sobre a gestão do curso, né? Perdão, a gestão da equipe multidisciplinar, né? Que é o quê? A equipe multidisciplinar precisa ter um plano de ação documentado, ou seja, um plano de gestão, né, pessoal? Um plano de trabalho, na verdade. Né? Quais são os objetivos da equipe multidisciplinar? O que a gente vai fazer nesse semestre, nesse ano, né? E também dispor de processos de trabalho formalizados, né? Tem um fluxo, cada um faz o quê, vai estar lá, a comissão vai estar portariada, já tem nossa resolução, né? Definindo alguns processos de trabalho, definindo algumas atribuições para cada membro. Aí, se puder só passar o próximo slide também, por gentileza. Aqui, pessoal, eu só destrinchei, mas é só para vocês entenderem como é que é a avaliação da educação, da equipe multidisciplinar, como é que é o indicador, tá? Esse é um indicador específico de equipe multidisciplinar. Aí é o seguinte, ó, ali à esquerda está o conceito que o avaliador atribui e à direita estão os critérios, né? Então, assim, quando eles chegam no curso, que é a distância, não tem equipe multidisciplinar estabelecida, eles atribuem nota 1 para aquele indicador de equipe multidisciplinar, tá? Mas a gente sempre trabalha, o que eu trouxe aqui para vocês, foi como a gente vai atingir o conceito 5, que é o último ali. E é uma lógica de adição, tá, pessoal? O conceito 5, ele abrange tudo que está no 4. Né? O 4 abrange tudo que está no 3, no 2 e no 1. Né? Então, na verdade, o 5 abrange tudo que está no 4, no 3, no 2 e no 1. Ele é o mais completo ali. Né? Então, ele fala o quê, basicamente? É isso. Ó. A equipe multidisciplinar ela tem que estar estabelecida, tem que estar em consonância com o PPC, ela é constituída por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, é responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para educação à distância e possui um plano de ação documentado, implementado, né? Ou seja, válido, funcionando, e processos de trabalho formalizados. Tá? Então, esses 5 que a gente vai tentar atingir aí. Se puder passar só mais um slide, por gentileza. Esse indicador, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Ele era específico da equipe multidisciplinar. O nome dele é equipe multidisciplinar, tá? Porém, a equipe multidisciplinar na avaliação ela aparece também tangencialmente em outro indicador, que é esse indicador de material didático, né? Aí fala aí, né, pessoal, que a equipe, que o material didático, quando ele é produzido, né, no âmbito da educação à distância pelo curso, ele tem que ser elaborado ou validado, né, pela equipe multidisciplinar. E quando eu falo validado, elaborado, é justamente para garantir aquela interatividade, dialógica, a apresentação gráfica dele, né, seja adequada também, né? Enfim, então essa é uma outra função aí de validar e elaborar o material didático, que já estava mais ou menos implícita no indicador acima, mas também nesse indicador a gente é avaliado, tá? Se puder passar mais um slidezinho, por gentileza, que é o último aqui meu, né? E aí, gente, por fim, existe um glossário nesse instrumento de avaliação, que aí tem o verbete, né, que é relacionado à equipe multidisciplinar, que vai falar o quê? Primeiro ele vai tratar da função. Nesse glossário, né, é bem resumido. Para o glossário da avaliação, a equipe multidisciplinar é a equipe responsável por elaborar,
e ou validar o material didático. Então, essa seria a principal função da equipe multidisciplinar, tá? Dar esse suporte com relação aos materiais didáticos. E também, né, gente, nesse glossário, traz uma sugestão de composição. Mas essa sugestão, né, pessoal, ela é oriunda também lá dos referenciais de qualidade da educação superior, e 2, como o Cássio falou aí, né, e a gente já conversou aqui, ela, na verdade, ela depende do tipo do curso que quer ser ofertado, né, do tipo de concepção pedagógica que vai estar ali subjacente ao curso, enfim, né, ela pode ser alterada, né? Então, não necessariamente precisa serem esses perfis, mas tem um professor ali que vai definir o conteúdo, e aí abaixo ali teriam, na verdade, perfis mais técnicos e tecnológicos, né, para ajudar no desenvolvimento desses materiais, do AVA, enfim, nessa interatividade com os alunos ali. E aí, pessoal, eu só quis passar essa parte conceitual agora, e vou passar para a Gessiane falar na prática, né, como os cursos que foram avaliados do IFB até agora, como foram os resultados desses cursos nesse indicador das equipes multidisciplinares, justamente para a gente tentar depois mitigar essas questões que estão pegando e melhorar nossos indicadores e nossa oferta de educação superior em EAD, tá bom? Valeu, Tiago. Só queria fazer uma pergunta. Já tem uma mão levantada aqui do professor Luiz Daniel. Vocês preferem deixar para o final ou pode fazer agora? Gessiane e Tiago, o que vocês preferem? Para o final? Joana, final? Vamos deixar para o final, então? A gente ouve a fala da Gessiane, aí a gente já abre para o debate. Obrigado, Tiago. Obrigado, Gessiane. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Gessiane. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Eu desliguei a câmera porque estava travando um pouquinho, tá? Pessoal, prazer, meu nome é Gessiane, eu trabalho com o Tiago na pesquisa institucional e a gente quis trazer aqui para vocês, para corroborar a importância dos indicadores e das notas que o Tiago havia comentado, qual é a contextualização dessa situação atualmente dentro do Instituto Federal de Brasília. Aqui a gente trouxe os últimos 4 cursos que foram avaliados dentro da nossa instituição, especificamente sobre o item 2.2, que é do relatório de avaliação do INEP, está público, quem quiser ter acesso, a gente pode mandar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, e aí vocês podem olhar de forma mais completa, mas a gente quer dizer qual é a relação e qual é a situação da nossa instituição nesse momento. Dos nossos 4 cursos avaliados, a gente pode ver que a nossa nota foi uma nota um pouco abaixo do que se espera, né? E por quê? No próximo slide a gente vai mostrar os conceitos relacionados às justificativas dessas notas, mas se vocês observarem nesse quadrinho que a gente trouxe, o curso A, o curso C e o curso D tiveram nota abaixo de 3. Normalmente essa é uma nota que é bem baixa, principalmente tendo em vista uma instituição de educação superior pública. E por que que o curso B teve uma nota que é quase a nota máxima, nota 4? Porque o curso B, ele foi avaliado dentro da equipe multidisciplinar ainda como um curso que só oferecia 20% da carga horária em EAD. E todos esses outros já foram cursos que foram avaliados dentro da carga horária de 40%, que é o que o Tiago falou, quase 50% do curso em carga horária EAD. Então, esse item ele foi olhado com um pouco mais de atenção pelos avaliadores. O curso B precisava que tivesse uma equipe dentro do campus e eles conseguiram demonstrar que a equipe que eles tinham de tecnologia da informação, de pedagogos, conseguiam atuar dentro do curso também, de forma efetiva, conseguiam fazer esse trabalho, apesar de não ter essa equipe de fato institucionalizada. Dentro do NDE, eles conseguiram demonstrar para os avaliadores durante a visita que os requisitos estavam cumpridos para o oferecimento de 20%. Eles tinham acesso a uma plataforma de educação à distância que era, de fato, constantemente abastecida. A figura do docente também estava fazendo o papel da tutoria quando se fazia necessário e tinha uma pessoa que dava o suporte dentro do campus. Então, ele se destacou bem mais que os outros. E é uma avaliação um pouco mais antiga.
Os cursos A, os cursos C e o curso D, que foram praticamente não, todos foram em 2024, já tiveram um olhar um pouco mais sensível, justamente por oferecer 40% da carga horária do curso em educação à distância. E todos os requisitos necessários foram observados. E aí, no próximo slide, se você puder passar, Cássio, por gentileza, a gente trouxe quais foram os pontos que eles trouxeram como mais importantes e que derrubaram essa notinha para a gente. Os pontos relevantes foram, apesar de o curso não ter uma figura, ter uma equipe constituída, ele não tinha uma figura de tutor. Por quê? Dentro da nossa instituição, essa figura de tutor hoje está sendo feita também pelos docentes, né? Essa figura de tutor dentro do curso. E eles queriam que esse papel fosse, de fato, separado dentro da instituição e esclarecido. O que essa figura, o que o João, como docente, faz e o que o João, na figura de tutor, faz dentro da educação à distância. Era exatamente essa separação que se faz necessária e que se faz necessária que esteja documentada para que fique muito claro qual é o papel dessa pessoa na figura de tutor e na figura de docente. Também foi observado que não tinham atividades amplas, como participação dessa equipe multidisciplinar na produção de materiais da educação à distância. O material muitas vezes era feito unicamente pelo docente e não tinha, de fato, uma participação de, como o Thiago falou, uma pessoa que fizesse o design instrucional, ou uma pessoa da TI, ou um pedagogo ali, de fato, junto com o docente que estava elaborando esse material. Isso é, uma participação em forma de equipe. Era, muitas vezes, um material feito por uma única pessoa e que não tinha todo esse cuidado de ter uma equipe multidisciplinar pegando junto e fazendo com que esse material fosse, de fato, confeccionado dentro do campus. Para além disso, quando a gente faz as avaliações institucionais, é necessário que exista documentado de forma bem clara, bem contundente, os planos de ação das equipes multidisciplinares. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o IFB apenas colocar um prazo para que a gente constitua uma equipe multidisciplinar em cada campus, se essa equipe multidisciplinar não tem, de fato, um plano de ação a ser seguido, documentado, estabelecido, com regras, com procedimentos, com prazos a serem cumpridos, da forma como se faz necessário um planejamento educacional dentro de uma instituição. Então, constituiu a equipe tem que se reunir periodicamente, a equipe tem que registrar isso em ata, a equipe tem que ter um plano de ação de como vai atuar. Essa equipe vai fazer uma revisão de materiais, essa equipe vai confeccionar materiais, essa equipe vai estar presente no dia a dia do curso, essa equipe está de forma constante vendo qual é o feedback do que está sendo disposto no ambiente virtual de aprendizagem. Então, é de fato um plano de ação que seja continuamente acompanhado. Não foram demonstrados também os benefícios de atuação de uma equipe multidisciplinar dentro da IES. E por que a gente tem esse quesito? Porque em muitos campos a gente nem tinha essa figura da equipe multidisciplinar. A gente teve algumas situações de terem constituído uma equipe multidisciplinar alguns dias antes da visita e, como eu acabei de falar, não adianta. Por quê? Porque a gente precisa desse plano de ação, a gente precisa dos registros de que essa equipe de fato atuou. Então, de nada serve constituir a equipe se a equipe não tem uma regulamentação e não tem um plano de ação adequado para que isso seja demonstrado quando da avaliação do curso. E, como eu falei, o único curso que a gente teve uma nota alta foi aquele que a gente tinha um percentual um pouco menor, que é o percentual de 20%, e ali dentro do campus eles conseguiram demonstrar como essa equipe que nem estava constituída fazia uso de tecnologias, fazia uso de comunicação dentro do Moodle, entre os docentes, entre alguns técnicos do camp, de forma com que a disseminação do conteúdo fosse, de fato, prática e acessível pelos estudantes. Então, apesar de não ter essa configuração 100% feita, e por isso a gente não teve essa nota um pouco superior, né, que seria o conceito máximo, o conceito 5, o campus conseguiu demonstrar que o Moodle era constantemente monitorado e acompanhado e avaliado de forma completa pelo campus, e não só por uma pessoa, não só pela figura do docente, que era o professor da disciplina X que estava sendo ofertada por educação à distância. Era uma equipe que atuava de forma muito constante e de forma muito compartilhada, né? Então, pessoal, é isso que eu quis trazer, tá? Querendo demonstrar realmente que
as notas tendem a ter um percentual um pouco baixo por falta de constituição da equipe, por falta de demonstração do campus de que essa equipe está integrada e atuando de forma constante dentro do curso. Obrigado, Gessiane. Muito obrigado, Gessiane, Thiago. São muitas informações, né, muito assim, importantes, né, da gente ter sempre presentes em relação a essa questão das equipes multi e também da EAD, né, nos campi. E aí agora a gente abre então para um momento de debate, né? Geralmente a gente costuma fazer um encontro em torno de duração de 1h30, às vezes um pouquinho mais, mas a gente também procura não estender muito para não ficar tão cansativo, né? Mas a ideia é que a gente sempre tenha esse momento que a gente possa conversar, né? Então, a partir desse tema, né, a gente traz essas questões. Então, como é que a gente pode construir essa identidade no IFB da equipe multi, né? Como é que vai ser a equipe multi no contexto do IFB? E qual é a equipe multi que queremos e também que podemos ter no IFB, né? Considerando o contexto que a gente conhece, que é o próprio professor que faz a mediação pedagógica, assim como a produção do material, né? Considerando ali as responsabilidades que estão colocadas para a equipe multi nesses documentos oficiais, né? Então, essa questão que a gente queria trazer para o debate aqui, e também que vocês possam trazer sobre experiências, né, de vocês. A gente abriu uma enquete aqui, né, que é perguntando quantos já tinham experiência trabalhando com equipes multidisciplinares. E aí 27, né, a maioria dos respondentes falou que já tem experiência. Então, isso é muito bom também, porque a gente já traz essas experiências que a gente conhece, né, para pensar a realidade aqui do IFB. Ah, sim. Sim, aí levantou a mão de novo. Pode falar, professor Luiz. Luiz Daniel, não estamos te ouvindo. Seu microfone está fechado. Não, ainda não. Abre seu microfone que está aparecendo vermelhinho para a gente. Não conseguiu abrir? Ixi. Você não consegue abrir? Acho que não. Deixa eu ver se eu... Acho que eu não consigo abrir por aqui. Mas... Aí, agora foi. Acho que falha minha. Pronto, agora foi. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu tenho... A primeira é uma questão que eu tenho que fazer, depois eu tenho compartilhar minha experiência aqui no técnico. Eu percebi que na apresentação que é mais importante para os cursos superiores, porque eles passam por uma avaliação. Aí precisa, obrigatoriamente, ter esses requisitos para poder atingir uma nota adequada que corresponda à realidade do curso. Mas eu queria fazer essas considerações, eu queria trazer essas considerações para o curso na qual eu estou à frente neste momento, que é o técnico em eventos subsequente, na modalidade EAD. Teoricamente 100% EAD, mas contando com os encontros presenciais. A primeira questão é se vocês têm esse material, se esse material pode ser compartilhado conosco posteriormente, porque eu queria pegar o que foi contextualizado aqui e incorporar no projeto pedagógico do curso, porque neste exato momento nós temos uma comissão formada para fazer a revisão do projeto pedagógico do curso técnico subsequente em eventos, modalidade EAD. Então a gente está com uma comissão aberta trabalhando em cima disso. E aí eu queria trabalhar esse projeto pedagógico como se fosse um modelo completo, exemplar, com todas as informações possíveis, com equipe multidisciplinar contextualizada. E aí eu queria saber se esse material pode ser compartilhado, até porque eu vou atrás desses pontos aí que são avaliados para o superior e vou colocar no técnico. Mesmo que não seja avaliado, eu quero que o PPC seja completo. E eu queria saber também se vocês têm algum modelo que oriente o preenchimento dessas informações no PPC, porque a gente tem aquele modelo padrão de PPC que faltam, a gente percebe que faltam informações, a gente leva para o Conselho Superior, depois volta, leva para o CEP e volta. Então eu queria essas informações completas para a gente não ter esse retrabalho muito grande. Isso seria a primeira questão. Você poderia compartilhar esse material depois para a comissão poder trabalhar em cima dessas informações no nosso PPC, na revisão do PPC.
A segunda questão é que a experiência que a gente teve no técnico em eventos EAD é que nós constituímos uma portaria, uma comissão, que a gente tentou dar o nome de equipe multidisciplinar para os professores, todos que estavam no curso, poderem trabalhar todas essas questões. Web designer, tutoria, produção de conteúdo material didático. Só que foi muito difícil trabalhar isso, até uma bandeira que eu levanto aqui novamente, que se seria possível a articulação aí da diretoria da EAD, junto com a Pró-Reitoria de Ensino, tentar vincular essas horas de produção de equipe multidisciplinar dentro do ensino, porque quando a gente constituiu a comissão, isso ficou dentro do GRI, que é a Gestão e Representação Institucional. E aí, no final das contas, a gente dedica o trabalho para o ensino, mas isso conta como GRI, e aí o professor tem que dobrar a sua carga horária de sala de aula, e aí já está nas comissões. Eu tive que abrir 3 comissões no curso de eventos EAD para a gente poder trabalhar isso aí. Então, talvez uma articulação de que essas horas dessa comissão, da equipe multidisciplinar, possa contar como ensino e não como GRI. Isso daria, talvez, uma qualidade de trabalho maior para a equipe multidisciplinar poder, porque a gente tem um mínimo, né? Não sei se isso vai cair mais para frente, porque tem uns burburinhos dizendo que pode diminuir o horário de sala de aula, mas se isso poderia ser incorporado como ensino, e aí a gente tem mais tempo com qualidade para se dedicar nessa equipe multidisciplinar. Então, seria só essa reflexão que eu levanto aqui. Eu acho que eu já venho levantando essa reflexão há uns 2 anos, e é difícil mexer na resolução, né? Eu entendo. Mas seria... Porque aí já foi uma conquista ter essa portaria, mas isso entra como GRI. Então, talvez seja ainda não é dos melhores. Mas seria essas questões, esse ponto que eu queria levantar aqui, tá bom? Valeu, obrigado por ouvir. Valeu. Sobre o primeiro ponto, né, sim, sempre nos momentos EAD a gente disponibiliza o material depois lá na sala do NEAD. Até vou pedir para que as colegas aí da EAD puderem colocar o link no chat. É uma sala aberta, né, então vocês podem entrar lá e já se inscrever. Tem os materiais dos momentos anteriores, a gente vai colocar também desse, tanto a gravação como essa apresentação. Às vezes algum material que a gente conversa aqui, que a gente indica, e tem também sempre uma síntese no formato de um infográfico, que fica lá na sala do Momento EAD. Então, terminando aqui, a gente já vai disponibilizar lá. Sobre a segunda questão, eu não sei tanto te responder, eu tenho algumas informações, eu vou pedir também se as colegas que souberem puderem complementar. Em relação, agora, no contexto que a gente está, né, do projeto de fortalecimento da EAD nos campi, foi colocado que os membros dessa equipe multidisciplinar vão poder destinar, a carga horária recomendada foi de 4 horas semanais, e pelo que eu entendi da conversa com a Rosa, ficaria dentro das atividades de ensino, né? Você pode entrar como comissão, ou você sabe o nome, assim, que essa parte não conheço. Não sei, mas não me recordo agora, mas que eles vão poder colocar essas horas no pitch, né? Isso, entra como ensino, né? Então, fala relacionado ao ensino. Cássio, isso. Na realidade, toda vez que entra como comissão, ela entra na GRI, não como ensino. Para entrar como ensino, você tem que atribuir um componente curricular, né, para poder ali entrar na carga horária destinada a ensino. Então, as equipes multidisciplinares vão entrar no pitch, mas como GRI, como o Luiz comentou. Entendi. Eu lembro da Rosa comentar uma outra possibilidade sem ser de comissão, que até ela falou assim, caso o docente esteja com a carga horária em comissão já no máximo, né, colocar numa outra que fica dentro de ensino. Mas eu assim, não conheço muito dessa parte, né, não sei como é que muito sobre a carga horária docente, mas é algo que a gente deve pesquisar mais e conversar também ali com os colegas da PREM para ver como é que isso pode ficar colocado ali, né, no plano. Temos várias mãos levantadas aqui, deixa eu só ver a ordem, né, só para a gente não atropelar aqui. Onde é que eu vejo? Acho que aqui nos participantes, né? Aqui já vem na ordem, já, então acho que era a Flávia primeiro. Pode falar, Flávia. Bom dia, gente. A resolução 32, ela está sendo revisada agora.
E eu acho que é importante, é um bom momento para a gente considerar essa questão, porque, de fato, o Luiz tem toda a razão, a elaboração de materiais é um dos pontos, assim, muito importantes para o sucesso de um curso, né? E talvez hoje, com o que a gente tenha, uma possibilidade seria da gente fazer um projeto de ensino, e aí ele entraria como horas, até 4 horas de ensino. Só que aí dependeria de um projeto, é algo bem mais burocrático, né? Mas talvez a revisão da Resolução 32 resolva isso. Por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer um PPC de um curso, que a gente vai elaborar materiais, a gente tem formação de docentes, a gente tem reuniões. Então, eu acho que poderia ser, e focando bem na questão, porque projeto de ensino que entra como horas no ensino, né, na categoria ensino, no PIT, ele é bem voltado para a formação docente. Então, talvez essa seria uma forma da gente contabilizar como ensino, e não como GRI no PIT. Porque, assim, o que o Luiz falou, e eu corroboro, GRI, diante das inúmeras comissões que a gente tem, não faltam horas para a gente em GRI. Faltam horas em ensino, sempre, né? Que aí entra aula, planejamento. Então, talvez fosse uma saída, né? Contabilizar como um projeto de ensino. Mas eu estou na comissão da revisão da comissão e eu vou levar essas questões também. Então. Legal. Obrigado, Flávia. A gente tem aqui também acho que é a Gessiane que levantou a mão. Oi, pessoal. Só para complementar e dar um feedback pro... Como é que é o nome dele? A primeira pessoa que falou? O Luiz Daniel. Sobre as avaliações. De fato, as notas que a gente mostrou aqui são avaliações dos cursos superiores da instituição. Contudo, o INEP já está fazendo um ensaio por amostragem de avaliação dos cursos técnicos. A gente já começou, o IFB foi um das instituições escolhidas. A gente já teve uma visita ao campus Taguatinga para avaliação de um curso técnico. Então, essa, Luiz, pode ser sim uma nova abordagem que vocês podem dar para o curso e começar a pensar em uma equipe multidisciplinar EAD, principalmente para os cursos que fazem carga horária EAD. Provavelmente, essa questão da avaliação dos cursos técnicos vai virar realidade pelo INEP, tá? Não é uma probabilidade baixa, é uma probabilidade bem alta, tanto que eles já estão fazendo por amostragem para fazer uma avaliação dos cursos técnicos do Brasil. Então, eu acho que caminhar mais ou menos por esse caminho, sim. Apesar de só termos dados dos cursos superiores, isso pode virar uma realidade. Obrigado, Gessiane. Ana Sá também está com a mão levantada. Olá, pessoal, bom dia. Antes de fazer minha pergunta, eu quero fazer um elogio à equipe da DAD, que está sendo muito legal trabalhar como coordenadora local de EAD no campus Riacho Fundo, pela organização de vocês, pelo comprometimento, está sendo muito legal, agradeço muito e quero fazer esse elogio público à equipe de vocês, que é muito boa de trabalhar. A minha questão na verdade, eu queria um esclarecimento em relação à nossa resolução de definição de carga horária docente, que é a resolução 31 de 2019. Lá consta, né, que uma das atividades de ensino é a mediação pedagógica de componentes curriculares à distância, e que para a realização dessa mediação de componentes à distância, a gente necessita ter uma hora equivalente à da disciplina, para dar conta desse trabalho de mediação. E aí eu queria esclarecer se eu estou fazendo o entendimento correto. Por exemplo, no caso de uma disciplina 100% EAD, nos cursos presenciais, que a maioria dos cursos superiores tem uma carga horária EAD, e aí a gente tem disciplinas que são 100% EAD, e essas disciplinas, é o inciso 5, essas disciplinas, por exemplo, uma disciplina de 4 horas semanais, eu necessito da mesma quantidade de horas semanais para a realização da mediação pedagógica, ou seja, 4 horas. É isso mesmo, né? Ou não?
Estou vendo aqui o inciso 5, né? Desse artigo aqui, né? Atividades de mediação pedagógica de componentes curriculares à distância. Isso, aí Podem mais integrar cursos presenciais, aí fica docente, o parágrafo 2º, mais lá embaixo do ensino. embaixo. Isso. Tá. Você vai ver aí no artigo 9º, tem sobre a carga horária semanal, e aí vai ter do inciso 1 ao 3. E aí no inciso 3 tem contabilizando qual é a porcentagem de carga horária semanais para a realização de mediação pedagógica. Tá. Deixa eu localizar artigo 9º, né? Tá aqui. Aí lá no inciso 5. Isso, esse parágrafo 2º. Para o caso de componentes curriculares à distância, isso, exatamente. Atividade de mediação pedagógica previsto no inciso 5º do artigo 2º computará a carga horária equivalente à carga horária de aula da disciplina. Deixa eu voltar lá no artigo 2º. No artigo 2º, acho que ele traz outras atividades também, né? Isso, o artigo 2º trata do esclarece o que é atividade de ensino, e dentre elas, as componentes curriculares à distância. Está aqui no 5º, né? Atividades de mediação pedagógica de componentes curriculares à distância. Isso. Podem integrar à distância como presenciais. O docente é responsável pelo planejamento. Dependendo da quantidade de outros docentes, poderão oferecer atividades de mediação e farão jus à carga horária de atividade no período de execução. No caso de planejamento de componentes à distância, outras funções, tais como design educacional, coordenação de trabalhos, dentre outros, poderão ser contabilizadas como atividades docentes. Isso. Aí, pelo que eu estou entendendo, como a gente não tem tutor, a figura do tutor, e é o professor que exerce essa função, o horário da disciplina, o horário para mediação pedagógica da componente curricular à distância é o mesmo horário de aulas semanais. Então, eu tenho uma disciplina de 4 horas semanais, eu preciso de 4 horas semanais para fazer essa mediação. Eu estou entendendo dessa forma também, que tem um entendimento da DAD em relação a essa questão, porque tem as atividades de mediação, tem também as outras de planejamento, né? É claro que essas 4 horas, né, como nesse exemplo, não vão ser um turno de 4 horas, né? Isso vai ficar diluído ao longo da semana ali de atividades do docente, até para garantir a interação, né, no ambiente virtual. Por exemplo, um fórum, né? O fórum é importante, né? É fundamental um acompanhamento com uma discussão ali, uma presença pelo menos diária do docente, né? Algo nesse sentido. Então, não seriam 4 horas concentradas, né? Mas, assim, lendo agora aqui, me parece dar esse entendimento também, que essa é a carga de mediação pedagógica, né? Isso se dá tanto síncrona como assincronamente, que é a mesma que estava prevista, que está prevista ali para o equivalente da carga horária da disciplina. Cássio, isso mesmo. Esse é o entendimento. Foi uma preocupação da DAD quando foi fazer, inclusive, quando foi fazer a resolução 31 da contabilização da carga horária, para que não haja uma precarização da carga horária das disciplinas à distância, contabilizando a menor da carga horária. Então, há uma equivalência. Se a disciplina tem 4 horas semanais, são 4 horas semanais no PIT para o professor, independente dela ser presencial ou EAD. E aí o docente faz jus do mesmo percentual de carga horária para o planejamento. Então, seriam 4 em sala de aula e 4 lá embaixo para o planejamento. Então, no caso das disciplinas EAD, 4 para mediação e 4 para planejamento. Exato, isso mesmo. Da mesma forma que acontece nas disciplinas presenciais. E aí, e aí já é assim um certo aspecto positivo, porque a princípio o professor vai gastar muito tempo para planejar essa disciplina,
Mas à medida que o tempo for passando e a disciplina for se aprimorando, é claro que o planejamento vai contar com menos horas, né? E aí é a vantagem de um curso, né, à distância. Por mais que no início ele exija muito do professor, com o passar do tempo, ele vai sendo só aprimorado e não tem que começar do zero. Mas é esse o entendimento mesmo da colega e o seu entendimento. Não há diferença no pitch, tanto para EAD quanto para presencial. Beleza, muito obrigado, Flávia. Essa, de fato, tem essa carga maior no início, né, por exemplo, de uma disciplina, ao ofertar pela primeira vez, e tende a ir reduzindo conforme você vai utilizando, e, claro, vai só atualizando aquela disciplina, trazendo novos materiais, ou mudando uma coisa aqui, uma ali, mas vai aperfeiçoando, né? A gente está também com a mão aqui da Gessiane, não sei se a Gessiane esqueceu de baixar, ou se levantou a mão de novo, Gessiane. Ela não tá aqui. E aí a Ana, que a gente estava conversando, e aí depois a gente tem aqui a Conceição. Eu vou passar para a Conceição, pode falar, Conceição, pode abrir seu microfone aí. Na realidade, a Flávia já colocou o que eu ia colocar. Já foi contemplado. Tá. Obrigada, Carla. Valeu, obrigado. Bom, o que eu estou vendo da nossa conversa aqui, a gente já tem uma proposta de um encaminhamento, né, que é em relação à questão da carga horária para a equipe multidisciplinar, a gente pensar como ela pode ser colocada dentro da carga horária de ensino, né, de forma que não entre ali na GRI, né, que não entre como comissão. E aí, enfim, eu queria ouvir outras questões em relação à equipe multi, assim, né, a gente viu que tem vários formatos, por exemplo, né? Uma das coisas lá que traz nos sinais, como sim, outra coisa, né? Eu vi que alguém colocou no chat a questão de ter que ter participação de estudante, né? Se for como projeto de ensino. Se precisa ou não precisa, né? Foi a Gisele que colocou aqui, isso é uma dúvida. Precisaria de alunos? Eu não sei dizer, não sei se vocês sabem o que a gente dizer. No contexto do projeto, né, de fortalecimento da EAD, vai ter também a participação de estudantes das licenciaturas. Então, assim, para esse momento, se for uma exigência, né, que o projeto de ensino precisa sempre ter a presença dos estudantes, para esse momento vai ter, que foi o que eu coloquei aqui no chat, né, seria o caso da gente pensar futuramente, né, como continuar contando com a participação dos estudantes ou organizar isso de outra forma, né, que não tenha essa exigência. A Gisele colocou aqui também precisando muito de orientação de como preencher esse trabalho, como projeto de ensino, pois nós estamos sabendo como fazer as correlações dos campos. A gente podemos pegar essas informações formalmente. Vejo que, como esta é uma questão urgente, tem impacto direto na avaliação dos cursos, a instituição precisa considerar essa problemática de compra para carga horária docente. Isso é urgente e tem impacto direto na instituição. A Patrícia colocou aqui também. O Luiz colocou, pode ser o mediador virtual. Que aí o mediador virtual é só nos campi que tem curso próprio EAD, né? O estudante no projeto de ensino. Pode ser, a gente tem um mediador virtual, vai ter a figura também agora do mentor, né? Vai ter a mentoria entre pares para os estudantes dos cursos EAD, né? Os técnicos EAD. O resultado do projeto de ensino é o estudante não precisa da participação do projeto em si, a Patrícia colocou. Sim, Flávia. Eu só queria fazer um adendo, assim, eu reconheço e comungo com vocês, assim, da importância da equipe multidisciplinar. O que eu vejo, assim, na prática do Campus Brasília é que a gente trabalha num ambiente de muito poucos técnicos, né? O Campus Brasília tem 60% do seu potencial de técnicos ocupado. E um campus enorme. E aí, o que acontece? A gente já operacionalizou essas equipes multidisciplinares, fazendo jus ao modelo da Resolução 32. E o que acontece na prática é que a equipe toda, como ela se divide entre as atribuições normais do dia a dia, do dia a dia do campus,
acaba não tendo muito tempo para investir na equipe multidisciplinar. E acaba sendo uma questão assim muito pontual das reuniões, fica muito só ali nas reuniões. Apesar de que, na pandemia, a equipe multidisciplinar do Campus Brasília fez trabalhos riquíssimos. A gente tem um repositório com muito material que vai ser reativado agora, feito pela equipe multidisciplinar. Mas o que eu vejo é campus de portas abertas, com aluno na porta dos pedagogos, por exemplo, principalmente os pedagogos, que têm uma atribuição muito importante, eu vejo que, na prática, é muito difícil dividir o horário com a equipe multidisciplinar. O ideal seriam profissionais exclusivos para isso, mas eu sei que a gente trabalha com o que a gente tem, né? Mas, assim, a gente poderia ter uma potencialização maior do trabalho da equipe se não tivéssemos que dividir esses profissionais com outras atividades. Porque, de fato, gente, na prática, a gente não vê, assim, muito resultado. E eu super entendo, porque não é fácil o dia a dia de um campus, né? O que vocês pensam assim sobre isso? Porque eu sei que a DAD entende isso, mas entende que seria difícil nesse momento a gente ter profissionais exclusivos para a EAD, para a institucionalização da EAD no campus. O que vocês pensam a respeito disso? Essa é uma ótima questão, Flávia, porque é isso, né? Assim, qual que é um modelo, sei lá, que a gente no IFB consideraria ideal de uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, como você colocou, profissionais que desempenham só essa função, né? Que ali uma pessoa para atuar só como DE, uma pessoa para atuar só como web designer, etc. E na realidade que a gente tem, o que a gente consegue ter em relação à equipe multidisciplinar com esforço próprio, né? A partir do nosso próprio pessoal, enfim, com o que o IFB dispõe hoje, né? Como é que a gente pode, eu penso que assim, como a gente pode organizar esse trabalho de um modo que, por um lado, né, essas atividades diárias, do dia a dia, como você colocou, as da EAD também estejam contempladas aí dentro, né? Assim, então elas passem a ser também essas atividades cotidianas, né, dos profissionais que vão estar ali na equipe multi, e também de como a gente, por exemplo, que eu ia trazer antes, né, acho que é os sinais, deixa eu até rever aqui, ele traz, um dos indicadores que ele traz lá é qual o percentual do material vai ser produzido, mas também validado, né, isso, ele traz aqui, né, o projeto pedagógico do curso deve especificar também a parcela deste material que estará produzida e pré-testada pela equipe multidisciplinar institucional antes do início do curso. Então, assim, como é que, né, talvez num primeiro momento não dá para fazer todas as funções em todos os cursos, em todos, né, a gente vai ter, claro, esse aporte inicial do projeto, né, que vai ajudar, porque vai ter a presença de profissionais externos, mas como isso pode passar a ser institucional, né, como essa equipe pode instituir ali prioridades, enfim, definir critérios de validação de materiais, né, de momentos de formação que atinjam, né, que sejam eficazes ali, que impactem no dia a dia ali dos docentes. A gente, por exemplo, está agora no momento de construção dos PPPs dos campi, né, tem alguns campi que já tem, outros estão construindo agora. A gente tem um momento aí, um prazo até o final deste ano, né, para a construção desses PPP. Então, não sei, assim, a meu ver, é mais uma instância onde a gente pode pensar de ter, de refletir também, né, sobre como cada campus pensa em relação ao tema da equipe multidisciplinar, né, quais vão ser esses profissionais, como é que eles vão trabalhar, de que forma eles vão desempenhar essas funções, as carga horária, enfim. A gente tinha gente que tinha levantado a mão, aí, não sei se, acho que é a Joana. E a gente tem mais comentários aqui também. Mas é uma questão mesmo, né? A gente não tem uma resposta assim, vai ser assim, né? A equipe vai trabalhar assim, dessa forma, vai fazer isso, outro aquilo.
uma coisa que me ocorre, por exemplo, né, é como a gente pode ter um espaço de compartilhamento entre as equipes multidisciplinares dos diferentes campi, né? Porque aí a gente tem, por exemplo, a questão dos materiais, né? Partindo dessa ideia de que quem ensina é uma instituição, como diz lá a Belloni, né? ou da polidocência também, como coloca o Daniel Mil, os materiais, né, produzidos, enfim, eles são materiais da instituição, né? Os vídeos, os materiais didáticos que ficam na plataforma, enfim. Como é que a gente pode ter, pensando também na perspectiva de recursos educacionais abertos, né, dessa coisa mais compartilhada, né, ter talvez materiais, um espaço de troca ali, de disponibilização de materiais que um professor, uma equipe de um campus pode, aqui tem um repositório, eu vi que lá no campus tal estão fazendo esse material assim, que é da mesma disciplina que você dá aqui no campus, né, quem sabe você pode partir daí, e aí ter o apoio da equipe multi para desenvolver, enfim. Mais ideias, tá, gente, que eu estou colocando aqui, queria também ouvir vocês. A gente tem a Flávia com a mão levantada e também a Ana Luísa. Não, é porque eu esqueci de abaixar. Ah, tá. Ana, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu achei muito interessante essa pergunta da Flávia, porque realmente é algo que, assim, constantemente a gente discute na EAD, na DAD. Qual o nível de maturidade a instituição tem em relação à EAD? E o nível de maturidade que a gente entende, assim, todas as equipes, né, do ensino, enfim, estão, de fato, cientes sobre as questões da EAD, as necessidades, esses indicadores, tudo isso está muito intrínseco na área do ensino, a ponto de não diferenciá-las atividades presenciais / atividades à distância. Então, acho que isso entra muito, Flavinha, nessa pergunta, como construir a identidade da equipe multidisciplinar no contexto do próprio IFB. Hoje a gente pensa, justamente porque até então a gente está construindo a EAD no Instituto, a gente entende que, de fato, não há uma maturidade ainda nesse nível atingida, mas que, a ponto de, por exemplo, falar aqui fazer um paralelo aqui, por exemplo, a pessoa que é fluente no inglês, ela não precisa pensar o inglês e o português separado, ela simplesmente fala sem ter que diferenciar. Já a pessoa que não é fluente, ela acaba, a mente dela, né, ali o raciocínio, acaba diferenciando, né, como que eu vou falar português, como que eu vou falar inglês? Então, eu acho que entra muito nesse paralelo que eu fiz, sabe? Como que a gente diferencia as nossas atividades, como que a gente vai, na verdade, unir as nossas atividades, que são do ensino. E o ensino vai envolver presencial e à distância, mas, pelo menos eu vou falar por mim, na minha opinião, a gente está construindo essa maturidade, né, na instituição. Obrigado, Ana. É muito isso, né? Assim, a EAD acaba que muitas vezes fica como assim, primeiro eu vou dar conta das minhas demandas, como se essas fossem, né, mais prioridade ou obrigatórias, e aí se sobrar tempo, né, eu vou atender essa questão aqui da EAD, e como nunca sobra tempo, ela vai sempre ficando, né, como colocou aqui também a Ana Paula no chat, né, em último plano. E aí a Patrícia complementou aqui, que eu vi também, né, em relação à fala do Marcos. Que o IFB, todos nós precisamos entender que não é apenas algo de desejo de alguns entusiastas, né, mas é uma exigência, né, oficial, enfim, das avaliações dos cursos, realmente incorporar a EAD como parte da educação, né, porque não se diferencia, né, assim, são diferentes modalidades, né, são diferentes, às vezes, metodologias, estratégias, recursos, mas é a educação, né, a educação que a gente oferece no IFB. O Marcos colocou aqui também no chat, né, a institucionalização da participação dos setores, CDRA, CEDAI, CDTI e CDPD.
não seria um possível caminho, isto é, incorporar mais essa atribuição aos setores? Eu acho bem, assim, muito interessante esse ponto, né? Assim, se a gente pensar as equipes multi, por exemplo, o quanto esses setores podem também ser convidados a compor a equipe multi, né? Como a gente viu, estava lá na portaria estabelecido um mínimo de 4, mas é o mínimo, né? Também você pode ter mais servidores, né, nessa comissão, na composição da equipe multidisciplinar, né? Então, assim, os CDPDs, por exemplo, né, as coordenações pedagógicas, elas já têm, né, já está previsto ali as funções em relação ao que elas têm que desempenhar em relação à EAD. Fazer parte, talvez, da equipe multi do campus pode ser positivo nesse sentido, né? Poder contar com a presença desses profissionais. A Ana colocou também em relação à carga horária no caso dos técnicos, né? Deixa eu ver aqui que ela colocou. A Ana Paula Soltai, como esse tipo de atividade que poderia ser um forte agregador entre docentes e tais, né? Justamente esse contexto da polidocência, né, na EAD, imagino, para o alcance das finalidades do Instituto, não conta para nós como carga horária de trabalho, fica em último ou em nenhum plano. Eu não sei se, assim, organizacionalmente, não sei se, Ana Paula, você fez adesão ao PGD que a gente tem hoje, né, dos técnicos, mas eu imagino que tem a possibilidade, né, de você colocar uma carga horária para isso, assim, né, em relação ao PGD lá, por exemplo. Então, já ter, né, como um acordo também, claro, também já no campus, né, de que, ó, todo mês serão dedicados X horas, né, esses profissionais vão dedicar tantas horas em relação a essa atuação, né, junto à EAD. A Emily colocou, quanto ao registro da carga horária da equipe multi, a comissão deve ser registrada em representação institucional. Porém, o diretor pode, se entender possível, indicar a carga horária como projeto de ensino. Interessante. Isso, a Patrícia falou isso que pensei, 2 ações. A Joana trouxe também que a equipe relevante já foi vista, seja para avaliação dos cursos ou para cumprir a missão de FB de ofertar com qualidade, né? Em qualquer das modalidades. A ideia do edital de fomento é justamente incorporar na cultura isso, né? A gente poder, a partir desse fomento inicial, ir incorporando isso, né, nas nossas atividades habituais, né, em todas elas. Sim, sou PGD e fiquei feliz de saber. Inclusive, estou conversando com colegas que hoje são muito qualificados também em tais para pensarmos em ações nesse sentido. É isso, Ana Paula, assim, a gente pode, né, por meio do PGD, prever essas entregas também. Até uma questão também para a gente pensar, né, como o campus pode colocar essas entregas relacionadas à EAD no PES, né, os setores ali, colocar nos seus PES, ou, enfim, acho que não seria o caso de ser no PES da DAD, né, porque, enfim, não sei, seria algo talvez para a gente pensar também. Ana Luísa e Daniela Veiga estão com as mãos levantadas. Ana, não sei se esqueceu de abaixar só, quer falar de novo? Não, só esqueci de abaixar mesmo. Tá bom, obrigado, Ana. Daniela? Bom dia, pessoal. Eu também sou docente do campus estrutural, estou participando da comissão, né, da equipe multidisciplinar. Só que eu estou entendendo que os colegas estão querendo que a gente tenha horas de ensino, né? O meu problema é o contrário, na verdade, porque horas de ensino a gente já tem muitas. Eu, particularmente, estou falando do meu caso. E aí, na hora de pedir o edital de afastamento, por exemplo, o que mais conta é a hora de... o que eu mais ganho não é projeto de ensino, é projeto de desenvolvimento institucional. Então, eu gostaria de saber como que eu faço para colocar essas horas dessa comissão, ou como que eu monto um projeto para contar horas de desenvolvimento institucional. Porque nós, docentes, a gente se envolve muito em projeto de ensino, pesquisa e extensão. E aí, quando a gente chega lá no edital, o que conta mais é de desenvolvimento institucional. Então, eu gostaria de saber como que eu faço para contar pontos de desenvolvimento institucional, porque, do meu ponto de vista, isso daqui é um desenvolvimento da instituição de forma geral. Eu estou contribuindo de forma geral para a instituição, não só do campus estrutural, né?
Aí eu gostaria de saber, aí sim, como que eu faço para contar essas horas? Obrigada. Obrigado, Daniela, pela sua questão. Eu não tenho uma resposta, gente. Se alguém tiver, quando tiver contribuições aí para colocar em relação a esse ponto. Oi, gente. Oi, Cássio. Posso falar? Sim, por favor, Matheus. Então, gente, bom dia. Então, em relação a essa questão da representação institucional, a resolução em si ela não traz de forma direta, né? Embora o edital traga, né, a previsão da participação em projetos institucionais. Mas eu vou, na verdade, fazer uma fala aqui, que é meio que quase uma pergunta também, que aí eu acho que a DAD em si vai conseguir responder e eu acho que a gente consegue avançar nisso com tranquilidade. Essa indicação da comissão, por exemplo, como gestão e representação institucional, quando a gente fala que participa de uma comissão e por isso a gente tem ali um trabalho sendo executado, estaria pactuado, né? Beleza, participo de uma comissão, lanço horas no pitch e justifico que eu estou nessa atividade. Agora, uma vez que esse projeto ele é formalizado, ele é sistematizado, aí eu entendo que poderia ser gerada a declaração depois de um tempo, né, e alcançado o objetivo exatamente dessa comissão, uma declaração de fato de participação em desenvolvimento de projeto institucional. Porque aí também eu compreendo que seriam as duas coisas, lançar dentro da rubrica que tem ali previsto no pitch e, ao mesmo tempo, ter o comprovante dessa atuação. Porque, de fato, concordo, é uma atuação em um projeto que é da instituição. Né? Mas, como o próprio pitch não colocou esse termo exato, eu acho que vai pela comprovação do feito, né? Que poderia ser feito a partir daí. Legal, obrigado, Matheus. Só para eu complementar. Tal de afastamento, ele cita projeto, né? Então, isso daí teria que entrar como um projeto. Ou eles vão aceitar apenas uma declaração? Eu não tenho propriedade sobre o edital de afastamento, né? Assim, mas para se gerar, normalmente quando você fala da atuação em um projeto, você tem que ter um comprovante, né? Aí essa que é a questão, assim, eu acho que uma vez que a atuação ela está formalizada, tem condições de ter um comprovante, né? Então, assim, talvez seja um registro de um projeto maior, né, aqui por parte da própria PREM, né, para que esse projeto esteja formalizado e as pessoas que estão envolvidas nesse projeto sejam valorizadas como partícipes, né, do projeto. Mas é a ideia, para a gente construir isso junto, porque de fato não tem isso de forma automática na resolução, né? Valeu. Alguém colocou aqui no chat, deixa eu só recuperar aqui que eu perdi. A Gisele colocou sobre que ela trouxe antes, né? Precisamos muito de uma orientação de como preencher esse trabalho como projeto de ensino. Pois é, Gisele, eu acho que aqui a gente já pode, enfim, pensando aqui nos encaminhamentos, né, do nosso encontro, várias outras questões que ficam, né, que é em relação a essa destinação, né, da carga horária e do preenchimento do trabalho como projeto de ensino, ou como colocou aqui, por último, também, em relação a Daniela, né, como desenvolvimento institucional. Deixa eu até já trocar a apresentação aqui, de onde podemos pegar essas informações formalmente. Ok. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Você tem que ir no lugar errado. Espera aí só um pouquinho. Na página de edição. E, assim, uma coisa que eu ia falar no início, acabei não falando, né? É claro que essa é uma conversa que nem começou hoje, né? Porque a gente já tinha a previsão, já tinha discussão sobre essas equipes multi, enfim, inclusive na resolução de 2019, né? Vou apresentar de novo. E também não termina hoje, é claro, né? Essa construção de uma identidade, né? E como colocaram aqui no chat também, né? Construção de uma cultura, né? Algo que é ao longo do tempo, né? Então, essa discussão sobre o papel e a identidade das equipes multis no IFB
eu acho que é uma provocação muito importante da gente ter nesse momento, né, da gente fazer tanto aqui, né, agora nesse momento, como nos campi, né, e levar essa discussão para os vários contextos ali, mas que é uma construção, né, algo que vai ser ao longo de um tempo, que a gente vai pensando e vai se desenhando como é que vão ser, nesse momento, né, as equipes multidisciplinares para EAD no contexto do IFB, e pensando também, claro, projetando lá na frente onde é que a gente pretende chegar-se, né? Então, eu vou registrar aqui um encaminhamento. Sim, Flávia, pode falar. Cássio, então, assim, fazendo um fechamento sobre aquela última pergunta, qual a identidade da equipe multidisciplinar seria ideal ou seria o nosso desejo, né? Eu penso que entre os recursos que nós temos, com as limitações, né, que nós temos e com o potencial que nós temos também, eu acho que a gente precisa investir mais em formação da equipe multidisciplinar, que já seria um grande ganho em termos de formar uma equipe que, de fato, compreenda, entenda o que é educação à distância, entenda os meandros do design educacional, que a gente tenha formações mesmo para essa equipe, formações fora. Então, eu acho que a gente poderia retomar aquelas formações, foi até antes de você chegar, de design educacional em outras instituições, sabe? Para a equipe, porque eu acho que seria uma forma da gente, inclusive, bonificar a equipe, porque não é fácil formar a equipe. Há uma dificuldade, né? Porque é mais uma atribuição. Então, a formação de uma equipe potente, de fato, que entenda de EAD. Então, eu acho que seria uma equipe com formação, com investimento institucional, para que entenda esses meandros da EAD e possa intervir, contribuir, fazer entregas para o campus. Eu acho que a equipe ideal seria uma equipe que tem investimento institucional de formação, sabe? E aí, como encaminhamento, eu gostaria de deixar essa contribuição, se todos acharem por bem, que essa equipe ela precisa ser constantemente formada, a gente precisa de espaços para trocas de experiência entre os campi, como vocês falaram, de materiais, mas não só de materiais, mas de boas práticas, que fosse, assim, algo que fosse acompanhado também, não só pelo coordenador local, mas pela própria DAD. E a formação em design educacional para a equipe, eu acho que é prioridade, deveria ser prioridade. E um acompanhamento também, assim, eu valorizo o papel dos pedagogos na equipe. Claro que todos são importantes, mas o pedagogo, para esse acompanhamento dos cursos 100% EAD, dos cursos com percentual EAD, de suma importância. Então, fica aí a minha contribuição, o que eu vislumbro, assim, para a equipe multidisciplinar. Sim, legal. Obrigado, Fábio. Quando a gente trouxe ali a questão dos modelos, né, enfim, das diferentes formas como a equipe pode atuar, né, inclusive que o Daniel Mil fala, né, tem umas que vão atuar mais forte pedagogicamente e outras vão ficar mais nos aspectos técnicos, né. Então, o que a gente tem lá na resolução de 2019 é uma equipe muito mista, né, assim, tem a previsão de profissional de TI, mas também profissionais da área pedagógica, né, o próprio docente, que é o responsável pela disciplina. Então, eu vejo como muito mista, pendendo muito forte para o pedagógico, né, que acho, assim, na minha visão, eu acho bem interessante. E aí, em relação à formação que você trouxe, né, eu concordo, eu acho, assim, que é um passo importante que essas equipes possam ser multiplicadoras dentro dos campi, né? Assim, então, que elas tenham formação, recebam formação, para que esse conhecimento produzido, né, e ali construído também no dia a dia do campus, a partir dessa formação inicial, né, possa ir sendo
distribuída também, né, entre o pessoal do campus, assim, então que os professores possam aprender na interação com a equipe multi todos esses aspectos, né, relativos à EAD, assim, de construção do ambiente virtual, das salas, de produção do material didático, enfim, que não seja só aquela equipe que, né, o professor chega, está aqui, né, eu preciso desse material, e porque não é esse o papel, né, assim, mas que seja uma interação que gere aprendizados, né, para todas as partes. E dentro do contexto do projeto de fortalecimento, a gente tem essa previsão de formação, né, os coordenadores locais, né, lembrando, um em cada campus, eles estão com essa responsabilidade inicial de fazer um levantamento das demandas de formação de cada campus. Então, a gente recomenda muito que todos participem, né, os docentes, os coordenadores de curso, que procurem os coordenadores locais também, para pensar como isso está sendo coletado, né, esse levantamento das necessidades de formação, porque a gente já teve né, que foi aquele que a gente fez ano passado, geral, de todos os IFB, mas agora cada coordenador local também vai colocar ali quais são as necessidades prioritárias para que a gente possa, por meio da contratação desses profissionais externos, também ter essas formações voltadas para essas temáticas específicas, né, que cada campus considera mais relevante ali dentro do seu contexto atual de oferta da EAD. Mas, claro, essa também é uma ação que não deve parar só, né, eu penso, no projeto de fortalecimento, né, que essa formação seja constante, né, contínua, e aí, às vezes também para que a gente aqui da EAD possa também estar mais próximo, atuando com formações. Tem outras ações que a gente desempenha que, caso sejam descentralizadas para os campi, vão deixar a gente mais liberado para atuar, né, em relação a isso, como, por exemplo, o suporte ao Moodle, né? Então, são várias questões. Joana? Oi, gente, eu queria só lembrar a todos que... Estão me ouvindo, não? Sim. Que nós temos formações mensais, né, na DAD, além das formações, aquelas que a gente faz especificamente campus a campus, que ocorreram muito ano passado. Todo mês a gente tem ou o Momento EAD ou o NEAD Lab. Nós temos no NEAD diversos cursos sobre Moodle básico, Moodle intermediário, temos tutoriais. Então, assim, eu acredito que a capacitação é de fato muito importante, mas é de suma importância também um processo ativo nosso, enquanto servidor, de busca dessa informação, de busca desse aprendizado, porque, né, a DAD é uma equipe de 7 pessoas para dar conta dos 10 campos. Então, tem também muita parte de autonomia do campus e dos servidores, né? Então, as formações estão disponíveis. Próximo dia 28, se não me engano, 27, nós temos o NEAD Lab, que é esse espaço também de laboratório colaborativo para dúvidas do NEAD, né? Temos também esse Momento EAD que reveza com o NEAD Lab, e sempre estamos dispostos a receber pedidos dos campi, né, para a gente poder fazer alguma formação pontual mais específica. E o edital de fomento, né, ele tem também essa perspectiva, como o Cássio falou, de uma formação ainda mais específica para o campus, né? A gente vai ter consultor, a gente vai ter uma equipe bem robusta aí para atuar nessa especificidade de cada campus, mas que precisa que a gente também, de fato, faça esse movimento ativo na busca aí dessa construção coletiva do conhecimento. Obrigada. Bem lembrado, Joana. A gente tem as trilhas de formação de EAD, a Ju também estava colocando aqui, né? Na página inicial do NEAD, né? Abriu o NEAD, tem lá as trilhas, que foram trilhas desenvolvidas aqui, né, no IFB, no contexto, pensando no contexto específico do IFB, e também os 2 cursos Moodle básico e intermediário, e a gente tem a previsão tanto de uma revisão dessas trilhas, né, dentro desse projeto, acho que uma parte delas, pelo menos, revisão dos cursos de Moodle, o básico e intermediário, até porque agora o NEAD já não é mais o mesmo, né? A gente passou por uma atualização ali no visual dele, então muita coisa que está lá no tutorial, os lugares são diferentes, né? Apesar do conteúdo ser o mesmo, mas cada função fica num lugar diferente. E também com a criação do curso avançado, né? Que também está previsto dentro do contexto desse projeto. Eu anotei aqui, então, como encaminhamentos essa questão. Depois a gente vai rever aqui a gravação, né? A gente tem também os textos que a gente conversa aqui no chat, para rever essa questão em relação a quais são as possibilidades de registro do trabalho das equipes multidisciplinares, tanto para docentes como para tais, em relação à destinação de carga horária, né? Seja como projeto de ensino, desenvolvimento institucional,
que não fique apenas em relação ao GRI, né? E a questão da Flávia também, que veio aqui, né, que a Flávia trouxe em relação à formação da equipe multidisciplinar, né, que haja um fomento constante de formação com essa equipe, com acompanhamento tanto pelo coordenador local, como também pela diretoria de educação à distância. E aí, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, né, a gente tem o próximo momento EAD que vai ser em 24 de junho. Antes dele, a gente vai ter, como a Ju trouxe, né, o NEAD Lab, que é uma formação. Vai ser a segunda edição, a gente teve duas, mas uma delas foi uma formação, um laboratório mais interno. Então, vai ser a segunda edição do NEAD Lab, que é aberta, assim como o Momento EAD, né? Mas que é voltado mais para o Moodle, né? Para o NEAD e para uma formação ali prática, mão na massa, de como realizar coisas dentro do NEAD, né? Então, geralmente, a gente leva um tema, mas também abre para quem estiver participando trazer suas dúvidas. É mesmo uma mescla de um plantão com uma oficina, assim, né? E a gente vai ter em maio, a Ju trouxe aí a data, é 27, né? Ju de maio. Isso mesmo. Então, a gente também a gente convida vocês também a participar, também é online. E aí, enfim, as pessoas vão trazendo as questões e a gente vai explorando ali na hora no Moodle como é que faz, enfim. E aí, sugestões de temas, né, para o próximo Momento EAD. A gente queria saber se vocês têm sugestões, vocês que participaram aqui do encontro hoje. Durante o EPU, a gente também colheu sugestões, né, de temas lá naquele formulário de presença. Quem teve no EPU, né, tinha um campus lá para a pessoa sugerir temas para o Momento EAD, mas a gente queria também ouvir de quem está aqui, o que vocês sugerem, né, para os próximos encontros. Ou especificamente para esse próximo, que vai ser em junho. Sim, antes dos temas, a gente tem a inauguração do nosso novo espaço aqui da DAD, no 8º andar, né, então é um espaço bem bacana que todos os servidores e servidoras estão convidados a conhecer, a utilizar gravação, né, ilhas de gravação, ilhas de edição, lousa digital, né, e ter todo o suporte técnico e pedagógico também da nossa equipe. Então, venham conhecer, Cássio e Ju estão aí na nossa sala do espaço colaborativo entre as finalísticas, né, para a Imprex PRPI. A gente tem um espaço dedicado para a educação à distância no IFB, que vale muito a pena conhecer, e vocês podem utilizar os recursos físicos, né, tecnológicos, a nossa equipe de apoio. A gente depois vai disponibilizar o jeito certinho, né, de reserva e tal, mas só para saberem que mês que vem a gente também conta com esse espaço. Obrigada. É muitíssimo bem lembrado, já que é um espaço que é para todo mundo utilizar, né? Então, assim, para que, enfim, os professores, coordenadores, as equipes multi, todos os servidores do IFB possam utilizar. Aqui a gente tem cabines de gravação, tem o estúdio da EAD também, né, que conta com o apoio dos profissionais da DICOM, né? Então, a gente agendando antes, a gente consegue fazer gravações mais profissionais, ilhas de edição, espaços de formação aqui, de projetos. Então, é um espaço, né? Marquem uma visita também, se quiserem vir conhecer. A gente tem um material que a gente está preparando que vai apresentar um pouco os espaços, né? E o que tem em cada um, que a gente também vai disponibilizar. Mas, quando puderem, venham conhecer e também usufruir desse espaço. E aí a gente volta aqui em relação à sugestão de temas, né? Se vocês têm algum, a partir do que a gente conversou hoje, né? Ou outras questões que vocês estão passando em relação à EAD. Ninguém? Sugestões? Eu acho que essa sugestão... Deu um eco aqui. Essa sugestão que a Elisiane Costa colocou no chat, formação em metodologia de trabalho colaborativo para as equipes, talvez seja um tema interessante. Ficou mudo aqui para mim, não sei se foi só para mim. Eu deixei eu falando aqui e estava no mudo.
Estava comentando que em relação a esse tema, né, a gente também vai disponibilizar lá na sala do NEAD. Tô só... Oi. É que a gente ainda está online? Sim, estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. A tela aqui apagou. Peraí, deixa eu ver se eu ligo ela aqui. Voltou. Já sumiu vocês aqui pra gente. Alguns materiais também que a gente vai colocar lá na sala, que são sobre experiências de outras instituições, né? Então, plano de ação, que nem Tiago e a GCN comentaram, né? Então, tem plano de ação de uma equipe multi, eu acho que é de uma universidade federal, mas tem também páginas, né, de equipes multidisciplinares de alguns institutos federais, então a gente também vai colocar lá na sala. Vou colocar aqui esse tema como sugestão, né, que a Elis colocou no chat, ela reforçou, que é a metodologia de trabalho colaborativo. Tá, vamos copiar aqui, vou digitar. Sugestões de temas, metodologia de trabalho colaborativo na EAD. A Emily colocou que dentro do PPP fizemos uma formação dando juntamente ideias de metodologia para o trabalho coletivo. Legal. Bom, e aí no mais agradecê-los também, né, a participação de todos. A gente teve um momento EAD bem participativo, assim, né, com a presença de todo mundo. Lembrando que os materiais vão estar disponíveis lá na sala, né, e aí a gente espera vocês também para os próximos encontros, tanto para o NEAD Lab, como para o próximo momento EAD, que vai ser em junho, né, a gente também vai ver lá as sugestões que foram dadas durante o EPU de temas, né. E acho que é isso. Se alguém mais também quiser colocar alguma coisa, a gente agradece e até a próxima. Alô, abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção e participação. Valeu, Tiago. Obrigado, Tiago e Gessiane também por trazerem as informações importantíssimas. Valeu.